Vamos para mais uma videoaula da unidade curricular de sistemas hidráulicos. Nesta videoaula, vamos mostrar como se efetua o controle de pressão de uma unidade hidráulica através da válvula limitadora de pressão. Para tal, esse circuito hidráulico foi previamente elaborado, alguns parâmetros foram definidos e ele nos servirá de exemplo para realizar o ajuste através da válvula 1V1. Alguns parâmetros, então, vamos configurá-los, alguns já estão configurados. Então, a nossa bomba ela foi ajustada para um deslocamento volumétrico de 10 centímetros cúbicos por revolução, e essa bomba vai girar a uma velocidade ou uma frequência rotacional de 1000 rotações por minuto. Foi ajustada uma pressão máxima de 400 bar para não haver interferência de oscilações de pressão no funcionamento da bomba, e nós estamos admitindo que é uma bomba sem vazamentos internos, ou seja, uma bomba com rendimento volumétrico ideal. Outros itens que fazem parte do nosso circuito, na saída da bomba, então foi instalada um medidor de vazão e um manômetro. O controle, o comando desse cilindro, que é um cilindro de simples ação, ele é feito através de uma válvula direcional de 3 vias e, por enquanto, de 2 posições. O acionamento é feito através de uma alavanca, a regulagem de pressão é feita através da válvula 1V1 e esse cilindro ele avança pela força decorrente da pressão e retorna pela ação da carga. Está acoplada ao cilindro hidráulico uma carga de 250 kg e esse cilindro opera em posição vertical. Ao cilindro foi conferido um curso de 350 mm, um diâmetro interno de 25 mm e o diâmetro da haste de 15 mm. Se vocês observarem, consegui constatar que essas dimensões, principalmente os diâmetros, são bastante reduzidos, ou seja, é um cilindro bem pequeno, e por essa razão é que a carga ligada a ele também é uma carga baixa, considerando que nós estamos falando da hidráulica, onde grandes forças estão envolvidas. Porém, os princípios físicos aplicados nesse circuito se aplicam também a circuitos que apresentam dimensões bem maiores. Então, nós vamos clicar 2 vezes no cilindro e vamos parametrizá-lo de acordo com as informações fornecidas no problema. Então, eu já havia feito essa parametrização, então o curso do cilindro está em 350 mm, nós estamos lá no segundo item da janela de configuração, que se chama parâmetros, o diâmetro do êmbolo de 25 e o diâmetro da haste de 15 mm. Importante aqui nesse quinto item, que é o ângulo de montagem, o ângulo de instalação, nós colocarmos o ângulo correto, considerando que o ciclo trigonométrico ele gira no sentido anti-horário, então 90 graus estaria definindo o ângulo de montagem desse cilindro e, por consequência, o FluidSim já entende que essa carga é uma carga vertical. Também no terceiro item da janela de configuração, nós temos o item massa em movimento e nós vamos colocar a carga de 250 kg. Para dar uma característica um pouco mais real a esse cilindro, nós vamos colocar um atrito estático de 0,075 e um atrito dinâmico de 0,05. A força não será atribuída a nenhuma força, é apenas a própria carga que o cilindro está movimentando, uma massa acoplada à sua haste. E no primeiro item, que é a configuração, nós vamos dizer que o cilindro ele não tem a cinta magnética e o sistema de amortecimento não é regulável, é apenas o sistema de amortecimento que vamos deixá-lo pelo fato desse cilindro trabalhar até os seus posicionamentos de final de curso. Então,
para diminuir o choque mecânico, quando o cilindro alcança as posições extremas, nós deixamos o amortecimento. Observamos que na entrada do cilindro foi incluída uma válvula reguladora de vazão, realizando um controle emitter out, e que ela está com uma abertura de 100%. A válvula de alívio, vamos configurá-la inicialmente para uma pressão de abertura igual a 0. E, por recomendação do problema, nós vamos configurar a nossa válvula direcional para que ela gere uma perda máxima de 2 bar para uma vazão de 10 litros por minuto. Da onde surgiu essa vazão? Essa vazão surge dos parâmetros definidos pela bomba. Então, como uma bomba possui um deslocamento de 10 centímetros cúbicos para cada revolução e ela gira a 1000 RPM, se nós multiplicarmos esses dois itens, nós vamos observar que a vazão dessa bomba vai gerar os 10 litros por minuto. Então, clicando 2 vezes sobre o componente, nós vamos substituir o acionamento manual de alavanca por um acionamento por alavanca com trava. E na curva da válvula, localizada logo aqui à direita, nós vamos então definir esses parâmetros. A vazão dela através da válvula de 10 litros por minuto, que é a própria vazão da bomba, pode gerar no máximo uma perda de carga de 2 bar. Nós damos um OK. A resistência hidráulica já é definida a partir dessa configuração e nós vamos dar um aceitar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos testar os limites da válvula limitadora de pressão. Vamos deixar a válvula com uma vazão nula, uma pressão de abertura nula, não uma vazão. E depois vamos colocar uma pressão bastante alta na válvula. Vamos observar os dois fenômenos no sentido de movimentar o cilindro. Dando um comando de simulação, já vamos observar no primeiro momento que a pressão na saída da bomba ela é bastante baixa. Está registrado 2,52 bar, considerando que essa é a pressão decorrente da perda de carga na válvula de alívio, uma vez que ela foi pré-ajustada para abrir em 0 bar. Ou seja, não foi dada nenhuma pré-carga na mola desta válvula. E a vazão da bomba está indo para onde? Está retornando para o reservatório. Por qual motivo? Pelo fato da válvula direcional de 3 vias bloquear a passagem do óleo enquanto a válvula estiver na sua posição inicial, que é a posição da direita. Quando a alavanca é acionada, então o fluido passa e nós já observamos que esse fluido ele chega até o cilindro. Como que eu consigo observar isso? Pela leitura do manômetro. Se nós lembrarmos do princípio de Pascal, o princípio de Pascal diz o seguinte: para um fluido submetido a um esforço externo, a pressão se iguala em todos os pontos, desde que esse fluido esteja parado, estático. Ou seja, que não ocorra escoamento. Se ocorrer escoamento, o fluido se desloca normalmente do ponto de maior energia para o ponto de menor energia. Se for uma tubulação com diâmetro constante, ele se desloca da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então, aqui como a pressão de 2,50 é insuficiente para deslocar uma carga de 250 kg, o cilindro não se movimenta. Como não há movimento ou não há escoamento, a pressão se iguala em todos os pontos do circuito, indicando então que é necessário ajustar a pressão na válvula de alívio. Esse seria o primeiro ponto a ser analisado quando é realizado um comando, porém o atuador não se movimenta. Vamos ajustar essa pressão clicando sobre a válvula. Nós vamos incluir uma configuração, podemos chutar um valor bastante alto, então
Vou colocar aqui o valor de 150 bar de pressão de abertura da válvula de alívio, ou seja, a bomba vai enviar o óleo e a pressão vai subir até chegar no 150 bar e a partir desse ponto a válvula abre. O que está se querendo dizer? Que a válvula de alívio é a responsável pela regulagem da pressão do circuito hidráulico. Como uma válvula acionada por alavanca contrava, a válvula permanece na posição de abertura. Observem que assim que o fluido passou pela válvula, depois de aumentada a pressão, o cilindro subiu sem nenhum problema. E novamente observamos o fenômeno ou princípio de Pascal sendo estabelecido, o que garante que as pressões são iguais em todos os pontos quando o cilindro chega no final de curso, ou seja, quando ele alcança sua posição final e para, e que cessa o escoamento. Como cessou o escoamento, a pressão tende novamente a subir, mas então, como nós temos a válvula de alívio que protege esse circuito, ela acaba sendo desviada de volta para o reservatório. Se não houvesse válvula de alívio, nós teríamos um problema bastante sério, porque por se tratar de uma bomba de deslocamento positivo, essa pressão tende a subir indefinidamente até que ocorra a ruptura do elemento mais fraco, normalmente a tubulação em pontos de conexão, ou algum elemento frágil no sistema, em que a resistência mecânica não suporte uma pressão mais alta. Então, para isso é que serve a válvula de alívio, para algumas funções. A primeira delas é para proteger o circuito contra uma sobreelevação de pressão. E a segunda é para regular a pressão de trabalho desse circuito. Aí meu questionamento, terminou a regulagem, vamos fechar a alavanca. Vocês já vão observar o seguinte, que o cilindro desceu sozinho, por causa da ação da carga que está em posição vertical. Como é uma válvula de 3 vias, nós podemos observar que a saída A fica ligada ao reservatório T, ou seja, a linha de saída do cilindro ela é despressurizada e por causa dessa despressurização, a carga pela ação da gravidade faz o cilindro voltar à posição inicial. Podemos observar novamente o fenômeno de acionamento com a subida do cilindro e o desacionamento com a descida pela força da gravidade. Nossa válvula reguladora de vazão foi instalada com o objetivo de impedir que essa carga desça com uma velocidade muito alta. Então, nós podemos diminuir para uns 20% essa abertura da válvula, a fim de que esse movimento de descida não seja descontrolado, seja um pouco mais suave. E aí eu posso retornar ao questionamento inicial, se a nossa regulagem estaria pronta, considerando que nós mexemos aleatoriamente na válvula de alívio e o cilindro está pelo menos se deslocando conforme o esperado. Daí a questão é necessário essa pressão de 150 bar? E se nós tivéssemos regulado a pressão para 250 bar? Ou se tivéssemos regulado para 80 bar? O que estaria mais correto? Então, para responder essa pergunta, nós temos que pensar em termos de consumo de energia. A pressão de 150 bar ela é suficiente para realizar o movimento do cilindro. Mas se nós observarmos durante os momentos de inatividade do circuito, quando a alavanca não é acionada, o que acontece? A válvula direcional bloqueia a passagem do óleo, fazendo com que toda a vazão da bomba não consiga passar pela válvula direcional e seja obrigado a retornar para o reservatório. Ou seja, como essa válvula só abre a uma pressão de 150 bar, isso significa que nós estamos gerando uma recirculação do fluido e consumindo uma grande quantidade de energia, porque a vazão da bomba ela é máxima em 10 litros por minuto e a pressão da bomba ela é bastante alta, em 150 bar. E o produto pressão-vazão
ele nos informa a potência hidráulica, que é equivalente a uma potência elétrica ou potência mecânica. Porém, está se referindo às variáveis usadas na hidráulica, que são vazão e pressão. O que indica que nós não estamos utilizando essa energia da bomba, uma vez que o cilindro está parado, porém a bomba continua sendo uma grande consumidora de energia elétrica do motor que está fazendo a bomba girar. Ou seja, se esse cilindro fica parado por muito tempo, isso indica que nós estamos jogando um monte de energia fora durante esses períodos de inatividade. Em uma das videoaulas anteriores, nós vimos um dado interessante, que a cada 17,5 bar de perda de carga, de diferença de pressão, que o óleo é aquecido 1 grau Celsius. Nesse caso aqui, nós temos muito mais do que 17,5 bar de perda de carga gerada através da válvula de alívio. Ou seja, cada vez que o óleo recircula entre a bomba e o reservatório, ele está aquecendo aí uns 6, 7 graus, voltando para o reservatório a uma temperatura cada vez mais alta, e esse óleo está sobreaquecendo com o tempo pelo fato desse circuito apresentar essa configuração de elevada perda de carga durante os períodos de inatividade. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é encontrar a pressão correta de ajuste da válvula de alívio. Como nós podemos fazer isso? Então, se nós quisermos determinar a pressão do circuito hidráulico, nós podemos utilizar as equações de estática dos fluidos. Posso mostrar rapidamente o cálculo, é bastante simples, são equações algébricas diretamente aplicadas. Nós queremos conhecer a pressão de trabalho do circuito, sendo que a pressão é igual a uma força sobre uma área. A nossa força, nesse caso, é uma carga posicionada no plano vertical, e essa carga, então, é dada pela massa vezes a aceleração da gravidade, e a área de um cilindro é o πr ao quadrado, ou π, que multiplica o diâmetro interno ao quadrado, dividido por 4. Nós vimos que o nosso problema ele nos dá essas informações, a massa de 250 kg, o diâmetro interno do cilindro de 25 milímetros, e os demais dados nós já conhecemos. A gravidade nós estamos aproximando para o valor de 10 metros por segundo ao quadrado por questões de simplificação dos cálculos, e a partir desses dados nós vamos chegar nos valores mostrados no numerador e no denominador desta equação. Então nós temos uma carga de aproximadamente 2.500 newtons e uma área do cilindro de 4,91 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Realizando a conta de divisão, o valor gerado para a pressão vai ser de aproximadamente 51 vezes 10 na 5 Pascal, o que nos dá um valor de 51 bar. Ou seja, essa seria uma pressão de equilíbrio, ou seja, se na válvula de alívio for regulada uma pressão de 51 bar, nós temos uma condição de igualdade. A pressão não é suficiente para elevar a carga, mas ela se iguala a essa carga, o que indica que pressões acima de 51 bar serão suficientes para movimentar essa carga. Se nós fizermos o ajuste da pressão, então, para um valor de 51 bar, e dermos o comando de simulação, nós já vamos observar algumas coisas interessantes. Que o 51 bar ele fica um pouco acima desse valor, uma vez que ele é suficiente para abrir a válvula de alívio, e é adicionada essa pressão inicial de abertura à própria perda de carga na válvula de alívio, que faz com que a pressão fique um pouco acima de 51, ou seja, isso já faz o cilindro se deslocar. Caso seja necessário que ele se desloque com uma velocidade um pouco maior, então a recomendação é que a pressão seja aumentada também um pouco acima, entre 55, 56 até uns 60 bar. Tá?
Então, em 55 bar, nós já vemos que o cilindro se movimenta com uma velocidade razoavelmente adequada, ou seja, é uma pressão de trabalho, vamos dizer assim, apropriada, considerando os aspectos de eficiência energética. De modo que, se o cilindro está parado, não se desperdiça tanta energia e, ao mesmo tempo, o óleo não é tão aquecido. Outra forma de se chegar nesse valor de 51 bar, ele também pode ser obtido experimentalmente. Se nós imaginarmos que não tenhamos à disposição uma calculadora e o técnico, o engenheiro, está auxiliando no processo de manutenção e se quer saber qual é a pressão que deve ser ajustada na válvula de alívio. Então, o que pode ser feito? Se pode, na válvula reguladora de vazão, ajustar uma pressão bem baixinha, uma abertura bem pequena, de 1%, por exemplo, 1, 2%, uma vez que esse ajuste é manual, nós não sabemos o quanto que é 1%, mas nós sabemos que uma abertura pequena é a abertura que vai permitir uma movimentação com baixíssima velocidade do atuador. Então, nós sabemos que a pressão ajustada de 55 bar é suficiente para fazer o cilindro subir. Quando esse ajuste de 1% é feito na abertura da reguladora de vazão, isso vai permitir que o cilindro desça com uma velocidade bastante lenta. E pelo fato dessa velocidade ser muito lenta, ela se aproxima de uma condição quase estática. E essa condição quase estática, ou seja, uma carga sobre uma área, ela vai permitir a leitura da pressão através desse manômetro superior instalado na entrada do cilindro. Vamos observar se o simulador nos dá essa resposta. Então, o cilindro desce lentamente, a pressão oscila, mas ela estabiliza em determinado momento e nos dá um valor de 50,17, o que é um valor muito próximo àquele valor de 51 bar que foi obtido nos cálculos, relevando ou considerando que foram feitos alguns arredondamentos. Então, nós sabemos que aproximadamente uma pressão de equilíbrio ficaria em torno desse valor e que qualquer pressão acima de 50,17 já seria suficiente para fazer o cilindro ser movimentado no sentido de deslocar a carga para cima. Feitas essas considerações, agradeço a sua atenção por assistir essa videoaula e na próxima videoaula nós vamos tratar da regulagem de velocidade em atuadores rotativos. Até lá!